É verdade, né? Sim, sim. Um dos assuntos que o pessoal mais pergunta, né, cara, que eu já tive que falar um monte de vezes, é legal até fazer um. Agora, como tem lá no teu canal, no YouTube lá, é mais fácil porque as pessoas perguntam assim, pô, e o que eu faço com iluminação? Eu não tenho luz nenhuma, preciso de iluminação. Para bonsai, é um assunto, vou dizer que eu acho que seria o mais procurado. Pelo menos para mim, o pessoal pergunta É muito. o assunto que todo mundo está aí querendo saber. Diz aí para nós aí, o que é Então, necessidade, o que precisa, dá uma explicação. iluminação artificial dava para fazer umas 3 lives aqui. Uhum. Ó, vou tentar simplificar. O Isso, que simplifica. acontece? Primeiro vou dar uma explicadinha rápida. Pensa na luz solar, né? O Sol ele tem todas as faixas de radiação de luz. A gente só enxerga algumas. Só que ele tem desde de ondas de rádio até raio-x. Tá. As plantas aproveitam umas faixas bem pequenas, que é a vermelha e a azul, que seria ali por volta dos 400 K até 400 nanômetros a 700 nanômetros, uma coisa assim. O que acontece? Na primavera, a iluminação é mais violeta, azul ou violeta, a luz do Tá. sol. Isso incentiva o crescimento vegetativo das plantas. No outono, a iluminação é menos azul, menos violeta. Isso é o que a gente chama de uma luz mais quente. E o que acontece? Aumenta a produção de flores e frutos. Tá. Então, assim, por exemplo, o pessoal vai comprar uma lâmpada, vai querer consultar qual é a faixa de luz que eu preciso. Você tem que levar em consideração a cor e a temperatura de cor, que é o Kelvin. A luz solar, a luz do dia, ela gira em torno dos 5.600 kelvins. Aí o que acontece? No processo de fotossíntese, as plantas vão usar o vermelho e o azul. Imagina que essa parte azul, ela promove o crescimento das raízes e é uma fotossíntese que eles chamaram de fotossíntese intensa. A luz vermelha, ela estimula o crescimento de tronco e galhos, estimula a floração e estimula a produção de clorofila. Só que a gente tem que buscar um equilíbrio entre essas cores. E não pode ser Uhum. só azul e vermelho. A planta precisa, de certa forma, de todas as faixas luminosas. O que acontece? Quanto mais amplo o espectro que você dá para a planta, melhor. Tanto que eles fizeram aí essa tal de lâmpada full spectrum que o pessoal utiliza muito para cultivar em hidroponia, em estufas profissionais que lá no Japão, inclusive, tem muito isso. Tem prédio que é uma fazenda. Certo. O... Só que o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai utilizar, porque não adianta você meter. Digamos que você mete ali um vermelho, muito vermelho. O que vai acontecer? A planta vai esticar e os entrenós vão ficar grandes. A folha também vai ficar grande. Tá. E não é isso que a gente quer. Você quer o entrenó pequenininho, as Isso. folhinhas pequenas, redução, um bom enraizamento, e você quer que a planta fique socadinha. Sei. Tudo bem? Tá. É isso aí. O cultivo tem que ser para ela ficar como se estivesse mais Tem que ser o cultivo. próximo possível do sol, com bastante luz. Sim. E você pode até incentivar algumas coisas interessantes na planta, mas vamos chegar lá.
Tá. Por exemplo, um, um- quando você enfia o vermelho é muito importante para o crescimento da planta. Quando você Tá. enfia um azul, você evita que ela estique demais. Se você acrescenta mais um branco, você consegue suprir toda a faixa luminosa que a planta quer, que ela precisa. Uma coisa que o pessoal tem que atentar também é a hora que vai ligar a iluminação e a hora que vai desligar a iluminação. Isso é muito importante, Isso mesmo. porque a planta reconhece a estação do ano de acordo com a iluminação. Quanto mais horas de iluminação, mais ela acha que está no verão. Tá. Então você tem que ligar a luz um pouco depois que amanheceu e desligar um pouco antes de anoitecer. Entendi. Aí assim, o pessoal quer utilizar uma iluminação. Ah, que iluminação é que eu utilizo? Você pode utilizar essas luzes full espectro, só Tá. que eu não aconselho, porque essas luzes que são profissionais, que são utilizadas em estufas profissionais, que é chamada de full spectrum, ela tem radiação, ela tem iluminação ultravioleta. Pra, Hum. é, isso é usado para uma faixa muito pequena da fotossíntese e é mais usado para combater praga, tá? Porque Tá. ela, inclusive no aquário marinho, tem um filtro, que é um filtro UV, por onde a água passa por dentro e ele mata tudo quanto é coisa que tem na água. Desde alga até o micro-organismo que tem lá, tudo. É para esterilizar a água. Agora, Tá. imagina você botar uma lâmpada dessa num local que você vai toda hora, ou que seu filho vai lá. Você faria isso? É. Não dá, eu não me arrisco. Eu não vou arriscar ninguém aqui com ultravioleta, porque o ultravioleta é cancerígeno. Então, Sim. isso é para ser E, usado num local então, controlado. e a gente sabe que é necessário os micro-organismos, né? Em questão Também. de Uma boa, até boa, boa lembrança. Vai matar mais do que deve. não vale a pena. Não, isso é para cultivo rápido. Tá. Não é o nosso E, interesse. Isso é para isso. uma coisa que você vai cultivar ali em um mês, 2 meses. E pé de alface. Pé de alface, você quer que ele cresça rápido, desenvolva, e logo, Cultura logo de você já vai cortar e consumir. tem normalmente são as tais das culturas de ciclo anuais, que tu precisa só de um ano, então tu toca adubo Isso. químico e Não é o tal, nosso e caso. tá bom. Assim, dá para usar essas full spectrum se você tiver um ambiente controlado, mas não, também não é o importante. É muito mais interessante você utilizar LEDs vermelhos, azuis e brancos. O branco geralmente nessa faixa dos 5.600K. É difícil achar essa faixa. Pega os 6.000K, 6.200. Tá. Isso aí se consegue em casa de iluminação, ou mais Ó, eu uso pelo. aqui, eu estou usando isso aqui, ó, É, holofote. tá, Você acha o holofote, esse aqui é branco, mas você acha o holofote vermelho e azul também. tá. Pode usar. Aquela RGB que tem vermelho, azul e verde. Você pode ligar É. no branco, que é com todos os LEDs acesos, acrescenta mais um holofotezinho branco por dia, ou umas lâmpadas de branco, fica perfeito. Tá, beleza.
Beleza. quantidade, a potência que você vai precisar das lâmpadas vai depender da planta. Tá. E tu consegue ter o Nelson está perguntando aqui se a gente consegue ter uma floração. A planta consegue ficar plena sendo indoor com iluminação artificial? Consegue? Na verdade, você consegue fazer ela florescer a época do ano que você quiser. Tá. E é só você controlar o fotoperíodo e a faixa de luz. Beleza. Ou seja, Tá dá bom. para inventar com isso aí, né? Aham. O Masque Verde tá fazendo uns comentários aqui interessantes nisso daí. Eu gostaria de falar, gente, eu tenho bastante assunto aqui, eu não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas que estão sendo feitas aqui. Então, muita gente, se fizer alguma pergunta e não for respondida aqui nessa live, pode mandar para mim ou para o Fabiano inbox e a gente responde, tá? Não tem problema não. Sem Essa live eu problema. estou fazendo agora. E essa live depois eu vou botar lá no meu canal também. E o Fabiano também vai botar no canal lá do YouTube dele, que é o Bonsai de Apartamento. Mas então, falando sobre a iluminação artificial, é realmente, cara, é uma coisa que é complexa. A gente ia demorar muito para fazer uma coisa total, falar sobre isso, né? Não, dá para fazer umas 3 lives só disso. Mas aí também quem quiser mais e mais informação Aí sobre isso, pergunta diretamente. isso, aí de repente até te dá como sugestão algum item, sei lá, algum título para tu fazer um vídeo lá pro canal Bonsai de Apartamento Isso. e mais pergunta lá, né? E aí a gente vai acabar aumentando cada vez mais esse raio de alcance do povo do bonsai, porque hoje em dia, que eu estava falando na outra live lá, o bonsai no apartamento é uma coisa que está cada vez mais aumentando, porque hoje em dia existe muito mais gente em apartamento do que em casa. Num prédio tem quantas famílias? Imagina aqui em São Paulo, que aqui é só prédio. Isso. Então, aí só quem pode ter bonsai é quem está dentro de casa? Pensa, que loucura que seria. Aí. Não, e tem muita casa aqui que não tem quintal. Pois é, exatamente. Acaba fechando de lado a lado, vai subindo, é um apartamento. A minha mãe mora numa casa, cara, que é 2 andares, tudo fechado lá em cima, não tem jeito. É como se fosse um apartamento, sempre foi. Então, complica um pouquinho, né? Vamos seguir. Vamos seguir, senão a gente tem aí já. Isso, a gente está com 25 rodados aqui, tá bom? Estamos indo bem, tá ótimo. Nelson pergunta aqui. Um assunto maior. Não, beleza. Daqui a pouco, quando começar a chegar perto do final da live, eu te dou um toque. Aí eu digo, falta 5 minutos. Aí, então, não te preocupa que eu te dou uma assistência aqui. Não tem problema. O Nelson fala aqui também assim, ó, já viram exemplos com LED frio, LED quente e halógenas juntas? Já, a pessoa usa, mas a halógena consome muita energia, não vale a pena. Você tem todas as faixas de cor com LED. Tem, né? Pois é, cara. LED acabou com tudo. O pessoal me pergunta se mudou muito a minha conta de luz. Eu estou ali com uns 300 watts de luz ali no meu viveiro. Uhum. Por aí, 200, 300 watts. Cara, não mudou nada, 5, 10 reais a conta de luz. Olha só. Dá nada para poder ter a possibilidade de ter planta saudável. Aí o cara vai lá, compra um pré-bonsai aí legal de uns 300 reais, aí economiza no cultivo, é isso que eu digo, o cultivo tem que ser em primeiro lugar, não adianta. Vale mais uma planta de 10 reais com um cultivo bom, ela vai estar sempre saudável, do que pegar uma planta top e botar um cultivo ruim, usar um adubo ruim, ou coisa assim, e a planta vai se embora. Mas, meu amigo, vamos seguindo aqui. Eu queria te perguntar a questão de rega.